amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma leitura coletiva, mas antes dela, eu acho que vocês repararam que eu tive uma mudança de visual, né? No vídeo anterior, eu esqueci de falar, mas eu acho que é meio óbvio, gente. Eu coloquei tranças, né? E a que eu coloquei, ó, ela tem uma tonalidade diferente, se vocês conseguirem ver. Aqui é um pouco escuro e aqui o finalzinho é mais claro, ó. Eu coloquei com a Preta Gi, a Giovana e a Fabiana. São duas pessoas maravilhosas, elas trabalham juntas, trancistas da maior qualidade possível, porque eu falo com propriedade, gente. Eu passei por várias trancistas, elas foram muito boas, mas o trabalho em todos esses anos eu comecei a fazer com a Giovana em 2022, agora 2026. Em todos esses anos, a melhor transista que eu passei foi a Gi e a Fabi, as duas. Então, vou deixar embaixo o Insta delas, recomendo ela pra vocês. Não sei se vocês gostam desse tipo de cabelo, eu gosto bastante. E aí eu decidi mudar um pouquinho e coloquei. Já faz um tempo que eu coloquei, faz mais de um mês que eu coloquei, como vocês podem ver. Aqui tá até soltando um pouco o cabelo, mas isso daqui não foi pro trabalho delas, pelo contrário. Isso daqui, o trabalho delas continua impecável, apesar do meu cabelo estar saindo. Isso aqui é normal, é desgaste normal. Isso aqui também diz a como eu cuido das minhas tranças. Então eu passei umas noites aí, dormindo sem touca de cetim. E aí dá nisso, gente. Isso aqui é questão de cuidado, cotidiano, rotina do dia a dia. Se eu tivesse cuidado um pouco melhor, teria saído um pouco de cabelo sim, não tanto quanto saiu aqui, mas continua impecável, as tranças continuam impecáveis. As pontas, ó, impecável, impecável, impecável. Tá lindo mesmo o cabelo. E é uma coisa que eu gosto muito, pessoal. Essa é a minha trança número 14. Eu já coloquei rosa, eu já coloquei preta, eu já coloquei loiro com preta, eu já coloquei de 3 cores. Agora tá de 2 cores. Então, assim, eu gosto bastante. E é isso, essa é a minha mudança, que eu não falei, mas agora eu tô falando. No vídeo anterior vocês vão ver que eu tô de trança e aqui eu tô explicando, tipo, ó, gente, coloquei cabelo, viu? E isso é bom de vez em quando mudar. E vocês que me acompanham sabem que o meu cabelo é curtinho, né? O meu cabelo tá aqui, tá bem curtinho. Ele tava maior, tava aqui mais ou menos, aí eu cortei mais curto. Eu acho que, se eu não me engano, eu não apareci aqui no canal com ele já cortado. Eu apareci aqui no canal com ele no tamanho que ele tava reto, tava aqui. E eu cortei mais, gente, deixei mais curto ainda e eu peguei um corte bem repicado, que eu gostei bastante. Eu cortei com uma amiga muito querida minha, a Magda, e ela corta cabelo cacheado há muitos anos também. Vou deixar o Insta dela aqui embaixo também. Deixou meu cabelo impecável. Da outra vez eu tinha cortado com uma outra amiga minha, que é a mesma amiga que faz as canecas, a Michelle. Ela é uma pessoa maravilhosa também. Aí dessa vez eu cortei com a Magda, e, gente, ficou muito legal. É a primeira vez que eu me arrisco no corte de cabelo repicado. E eu gostei. E aí, pessoal, é isso. Essa é a minha mudança de agora. Eu vou marcar todas elas aí, depois vocês dão uma olhada. São pessoas maravilhosas, tá? Espero que vocês também consigam dar uma curtida lá nelas, que elas são impecáveis. E esse é o vídeo de leitura coletiva. Como sempre, a gente vai continuar com o nosso livro Fundação. Eu tô pensando seriamente, eu quero que vocês comentem embaixo o que vocês acham, de deixar os vídeos de leitura coletiva um pouco maiores. Eu sinto que 30 minutos, esse tempo, ele tá sendo muito pouco para o desenvolvimento da leitura coletiva. E o meu receio é que a gente demore demais para terminar o livro 1 e se arraste muito. Então me diz o que vocês acham aí embaixo de prolongar, deixar vídeo de 1 hora e meia, que eu vou fazendo comentários no meio também, tá bom? E, gente, jogando aqui o cabelo um pouco pra trás, quem pegou essa referência, né? Eu quero deixar claro que eu roubei essa blusa do meu marido, mas eu sou muito fã de Naruto e eu gosto bastante de Naruto. E a minha cor favorita é preto. Então, a blusa tem uma referência de Naruto, a Katsuki, e é preta. Então eu tô me sentindo maravilhosa pra esse vídeo de hoje, tá, meus amores? Bom, pessoal, essa questão da leitura coletiva também é importante trazer pra vocês que a minha canetinha, aquela caneta de sempre que vocês veem aí, ó, eu tô fazendo um curso de literatura e língua portuguesa, que fala bastante sobre comunicação, tem a ver bastante com livros, leitura também, é uma coisa que eu gosto. Eu tô fazendo não só pra melhorar aqui o canal, mas também pro meu desenvolvimento meu. Eu descobri que eu gosto muito da área de letras, gosto de ensinar, faz anos que eu gosto de ensinar, gosto muito de crianças também, mas eu percebi que eu gosto muito dessa parte
da faculdade de letras, o que a faculdade de letras ensina. E aí eu tô querendo fazer pra testar se eu realmente gosto, não só melhorar aqui, melhorar como pessoa, né? Quando a gente estuda, a gente busca isso, mas também conseguir agregar mais. E aí, gente, eu tô usando ela pra marcar. E aí ela acabou, acabou a tinta roxa, preta, azul. E agora eu tô marcando com a verde. E a próxima marcação vai ser com a rosa e com a laranja. E aí, pro livro, eu já percebi que eu não vou conseguir terminar de usar ela pro livro. Deixa eu até prender o cabelo, pessoal, pra ele não ficar no meu rosto. Pronto, que eu vou ler, né? Aliás, meu penteado favorito de trança é esse. Acho que fica tão bonitinho. E não fica caindo no rosto também. E aí, eu tô pensando em marcar com outra marca-texto. Que vai ser essa daqui, ó. Então, antes da gente começar a ler, essa é a troca, tá, pessoal? Não mais a canetinha. Minha caneta favorita do dinossauro. Ai, eu amo tanto essa caneta. Eu amo coisa cult, sabe? Mas a nossa marca-página agora vai ser essa. Ela que vai marcar as partes que eu gosto a partir de hoje, tá bom? Então aqui com o livro em mão já. Gente, esse livro é muito bem feito. Pessoal, a gente tinha parado no capítulo 4. Pra quem tá acompanhando a leitura junto comigo, com os vídeos que eu gravo e posto, o capítulo 4 tá na página 90, tá bom? Deixa eu até dar uma olhada na nossa leitura de hoje. Eu vou esticar um pouco mais essa leitura de hoje, até porque eu levei o quê? Uns 6 minutos, tá marcado ali pra dar a abertura inicial do nosso vídeo, falar algumas coisinhas que eu adoro conversar com vocês. Então eu vou tentar prolongar um pouco mais o vídeo de hoje, mas não tanto. Eu quero a opinião de vocês aí embaixo se é melhor prolongar ou não. Bom, pessoal, eu vou ler o capítulo 4 e dependendo do quanto que der de tempo, eu leio o próximo, tá bom? E vai sendo assim sucessivamente. E é isso. Vamos lá, então. Lord Dowen cheirava a rapé. Ele também tinha cabelos compridos, encaracolados de forma intrincada e obviamente artificial, aos quais foram acrescentados um par de suíças louras e afofadas, que ele acariciava de modo afetuoso. E, além disso, falava por meio de declarações de precisão exagerada e com a língua presa. Nossa, gente, que personagem, né? Específico. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue esquecer se ver uma beldade dessa na nossa frente, com tantos detalhezinhos, com tantas coisinhas, né? Que personagem legal, específico, bastante específico. Naquele momento, Hardir não tinha tempo de pensar mais motivos para detestar instantaneamente o nobre chanceler. Ah, sim, os gestos elegantes de uma das mãos com a qual acompanhava suas observações e a condescendência estudada com a qual acompanhava até mesmo uma simples afirmativa. Mas, de qualquer maneira, o problema agora era localizá-lo. Ele havia desaparecido com Pirene meia hora antes, sumido bem diante dos olhos dele. Maldito. Ai, gente. Maldito. O maldito acabou comigo. Hardir tinha certeza de que sua própria ausência durante as discussões preliminares seria muito conveniente para Pirene. Mas Pirene havia sido visto naquela ala e naquele andar. Era simplesmente uma questão de experimentar cada uma das portas. Na metade do corredor ele disse, e entrou no aposento escurecido. O perfil do intrincado penteado de Lord Dowen era inconfundível contra a tela iluminada. Lord Dowen levantou a cabeça e disse, Hardir. O nome do personagem é Hardin. Ele falou Hartin. Então ele errou o nome do nosso personagem enquanto cumprimentava ele. Estafa nos procurando sem tufita. Gente, eu não acredito. Eu demorei pra lembrar que ele tem língua presa. Não acredito que ele escreveu isso. Eu vou gripar. Ai, Jesus Cristo. Essa foi ótima.
Estendeu sua caixa de rapé exageradamente cheia de adornos e com um péssimo trabalho artesanal. Hardin reparou e recebeu uma recusa educada, ao passo que ele próprio se serviu de uma pitada e sorriu graciosamente. O único som a quebrar o curto silêncio que se seguiu foi o clique da tampa da caixa de rapé de Lord Dowen se fechando. Ele a pôs de lado e disse: "Uma grande realização, esta sua enciclopédia, Hardin. Um feito e tanto, equiparando-se às realizações mais majestosas de todos os tempos." É o que a maioria de nós acha, milord. É uma realização que, entretanto, ainda não foi totalmente realizada. Tô pouco que fi da eficiência de sua fundação. Não tenho temores a esse respeito. E assentiu para Pirene, que respondeu com uma mesura delicada. Mas que festival de puxa-saquismo, pensou Hardin. Eu não estava reclamando da falta de eficiência, milord, mas do excesso de eficiência dos anacreonianos, ainda que em outra e mais destrutiva direção. Assim, Anacreon, um gesto negligente da mão. Acabei de voltar-te lá. Vai ser difícil ler. Hoje vai ser difícil ler. Um planeta bastante bárbaro. É inteiramente inconcebível que seres humanos possam viver assim na periferia. A falta dos requerimentos mais elegantes de um cavalheiro culto. A ausência das coisas necessárias mais fundamentais para conforto e conveniências, o profundo descaso com o qual eles... Gente do céu, que difícil. Eu tô achando mais engraçado o fato de eu tá lendo em voz alta do que se fosse falando na minha frente. Se essa pessoa estivesse na minha frente falando, eu não ia achar engraçado. Eu ia conversar com ela normalmente. Mas como sou eu falando, eu tô achando ridículo o jeito que eu tô falando, entendeu? O meu problema é comigo. Aliás, se eu não tô enganada, eu acho que... Deixa eu pensar. Eu acho que alguns anos atrás eu trabalhei com um rapaz que ele tinha língua presa. Mas quando ele falava comigo, tipo, acho que eu peguei costume no automático, eu entendi o que ele falava, era muito difícil não entender. Deixa eu ver. Não, era isso mesmo, eu trabalhei com uma pessoa assim. Agora eu lembrei. Hardin interrompeu com secura. Os anacreonianos, infelizmente, possuem todos os requerimentos elementares para a guerra e todas as coisas fundamentais para a destruição. Sim, Lord Dowen parecia irritado, talvez por ser interrompido no meio de sua frase. Mas não vamos discutir negócios agora, não é? Eu estou muito cansado. Doutor Pirene, o senhor não vai me mostrar o segundo volume? Mostre, por favor. As luzes se apagaram e durante a meia hora seguinte era como se Hardin estivesse em Anacreon por toda a atenção que lhe deram. O livro sobre a tela não fazia muito sentido para ele e tampouco se deu ao trabalho de tentar acompanhá-lo, mas Lord Dowen ficou bastante empolgado. Em determinados momentos, Hardin notou que, durante os momentos de empolgação, a pronúncia do chanceler era perfeita. Nossa, gente, pior que isso acontece, sabia? Tem algumas pessoas que costumam falar, né? Tal pessoa é gago, mas quando canta certinho. Então, isso acontece normalmente acontece na vida real também. Você tem uma dificuldade na fala, quando se empolga ou quando vai cantar alguma coisa, consegue cantar da forma correta, né? Nossa, o Isaac Asimov é bem detalhista, né, pessoal? Vocês perceberam isso? Até nesse detalhe pequenininho, olha. Quando as luzes se acenderam novamente, Lord Dowen disse: "Maravilhoso. Verdadeiramente. Maravilhoso."
O senhor, por acaso, não estaria interessado em arqueologia? Estaria, Hardin? Hein? Hardin saiu de um devaneio abstrato. Não, milord, não posso dizer que esteja. Sou psicólogo por intenção original e político por decisão final. Nossa, chamou minha atenção essa frase dele, né? Sou psicólogo por intenção original e político por decisão final. Nossa, gente, tô achando bem melhor marcar até com esse daqui do que com a caneta. Vocês acreditam que a caneta, ela dava uma afundada no papel, né? Mas esse daqui, ele não afunda, né? Ele fica marcado certinho, ó. E dá uma chamada de atenção nos nossos olhos, né? Gosto de coisas que chamam minha atenção rápido. Ah, sem túfita. São astutos interessantes. Eu próprio, sap, serviu-se de uma grande pitada de rapé. Tenho meus interesses em arqueologia. É mesmo? Lord Dowen, interrompeu Pirene, está bastante familiarizado com a área. Bem, talvez eu esteja. Talvez eu esteja. Lord Dowen disse complacente. Vai ser o meu fim se esse personagem continuar conversando, vai ser o meu fim nesse vídeo. Eu não tenho maturidade pra ouvir eu ler desse jeito, de verdade. Tô fazendo uma força tão grande pra não rir, vocês não têm noção. Eu já fiz muitos trabalhos científicos. Sou extremamente culto na verdade. Estudei toda a ópera de Jacques Objazi Quinomil. A todos eles, sabe? Já ouvi falar neles, claro, disse Randin, mas nunca os li. Deveria ler um dia, caro amigo. Isso ampliaria seus horizontes. Ora, eu certamente considero que fale a viagem até a periferia, só para ver esta cópia de Lamet. Você acreditaria que minha biblioteca não tem nenhum exemplar? A propósito, doutor Pirene, o senhor não esqueceu sua promessa de transdesenvolver uma cópia para mim antes de eu partir? Tá me coçando. Terei o maior prazer. Lamet, como você deve saber, continuou o chanceler pomposamente, apresenta uma adição nova e muito interessante ao meu conhecimento anterior, tá? Questão da origem. Que questão? Perguntou Radin. A questão da origem, o lugar da origem da espécie humana. Certamente você deve saber que se acha que originalmente a raça humana ocupava somente um sistema planetário. Bem, sim, sei disso. A gente ocupa só um sistema planetário, pessoal? Eu sei que eu posso parecer burro agora, mas me veio essa dúvida assim esporadicamente. Eu acho que sim, né? A gente ocupa, tem a Terra, tem o Sol, tem os negócios e tal. A gente somos os únicos. Eu acredito que não somos os únicos, né? No nosso sistema somos os únicos. Mas eu acho que o universo é tão grande que na minha cabeça é impossível que não exista vida. Nem que seja vida bacteriana em outras galáxias. Enfim. Voltando aqui. É claro que ninguém sabe exatamente qual sistema é esse, pertito nas névoas da antiguidade. Mas existem teorias, sírios dizem alguns. Outros insistem em Alfa Centauro ou Sol, ou 61 Saigini, todos no setor de Sírios, entende? E o que Lamet diz? Bem, ele segue um caminho completamente novo. Ele tenta mostrar que restos arqueológicos no terceiro planeta do sistema arcturiano demonstram que a humanidade existiu ali antes de qualquer indício de viagens espaciais. Pelo amor de Deus, gente.
Pelo amor de Deus. Eu gosto de ler certinho, mas as trocas de palavra estão me deixando meio louca. É bom que a gente não perde a imersão, né? Quando a gente tá lendo, a gente consegue ter a imersão completa. Mas vai trocando uma letra de lugar da outra, a minha cabeça tá confusa. Por isso que eu tô dando umas travadas quando eu vou ler a parte que ele tá respondendo, tá? E o que significa que esse foi o planeta natal da humanidade? Talvez preciso ler isso com cuidado e pensar as evidências antes de dizer com certeza. Devemos ver se as observações dele são confiáveis. Hardin permaneceu em silêncio por um momento, depois disse: Quando Lamet escreveu esse livro? Acho que há 800 anos. É claro que ele o passeou em grande parte na ópera anterior de Glynn. Então, por que confiar nele? Por que não ir a Arcturus e estudar os vertígios por si mesmo? Lord Dowen ergueu as sobrancelhas e aspirou apressado uma pitada de rapé. Ora, para que, meu caro amigo? Para obter as informações em primeira mão, claro. Mas qual a necessidade disso? Parece um método anormalmente enrolado de se achegar a algum lugar. Escute aqui. Eu tenho as obras de todos os velhos mestres, os grandes arqueólogos do passado. Eu comparo uns com os outros. Equilibro as discordâncias. Analiso as afirmações conflitantes. Te cito o que provavelmente se conecta. E chego a uma conclusão. Este é o método científico. Pelo menos, disse de modo condescendente, como eu o fecho. Fecho. Como seria incrivelmente primitivo ir a Arcturus ou a Sol, por exemplo, e sair passeando por lá. Quanto a velhos mestres, já cobriram os territórios de modo muito mais eficiente do que poderíamos possivelmente esperar. Entendo, Hardier murmurou educadamente. Método científico diabo. Por isso a galáxia estava indo para as cucuias. Por fora, ele responde, eu entendo, tranquilamente. Aí na cabeça dele, vai se danar! Gente, como é que pode? Se eu não concordo com alguém, acho que a pessoa ia saber pela minha cara. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Se eu não concordo com alguém, a pessoa vai ver na minha cara que eu não concordo com ela. E mesmo que eu respondesse por um acaso... É mais fácil eu falar que eu não concordo, né? Mas mesmo que eu respondesse, tipo, muito assim, por acaso... eu concordo. A pessoa ia ver na minha cara que eu tava, tipo assim... Eu concordo. Ela ia ver que eu não ia concordar com ela, entendeu? Venha, milord, disse Pirene. Acho que é melhor voltarmos. Sim, talvez seja melhor. Quando iam deixando o aposento, Hardin disse, subitamente, Milord, posso fazer uma pergunta? Lord Dowen sorriu inexpressivamente e enfatizou sua resposta com um gracioso gesto de mão. Fala, tô te ouvindo. Tipo isso. Eu imagino esse gesto, tipo, fala, vou te escutar. Certamente, querido amigo, fico feliz em poder ajudar. Se puder lhe ajudar de algum jeito, com meu próprio conhecimento. Não é exatamente sobre arqueologia, milord. Não? Não. É o seguinte, no ano passado, recebemos notícias aqui em Terminus sobre a explosão de uma usina de energia no planeta V, em Gama Andrômeda. Mal conseguimos notícias sobre o acidente, nenhum detalhe. Será que o senhor poderia me dizer exatamente o que aconteceu? Pirene torceu a boca. Por que você está incomodando o Milord com perguntas sobre assuntos totalmente irrelevantes? Pirene, como sempre, né, gente? Bravo, né? Nem um pouco, doutor Pirene, intercedeu o chanceler. Está tudo bem. Não há muito o que dizer a respeito. De qualquer maneira, creio que milhões de pessoas morreram e pelo menos metade
do planeta ficou em ruínas. O governo está considerando seriamente a colocação de diversas restrições sobre o uso indiscriminado de energia nuclear. Embora isso não seja matéria para publicação geral, sabe? Sei, disse Hardin. Tem hora que eu chamo ele de Hardin, mas vocês sabem que é ele, né, gente? Isso que importa. Mas o que houve de errado com a usina? Bem, na verdade, Lord Dowen respondeu indiferente. Quem sabe? Ela já havia tido problemas alguns anos antes, e dizem que as peças de reposição são muito inferiores. É tão difícil encontrar hoje em dia homens que realmente entendam os detalhes mais técnicos de nossos sistemas de energia. E inalou uma lamentosa porção de rapé. Eu acho que nos dias de hoje, que eles vivem numa época, vamos supor, a gente tá em 2026, vamos supor que aqui é como se eles estivessem em 3036. Acho que hoje já é difícil encontrar pessoas que entendam detalhes técnicos e trabalhem de coração, né? Acho que existe essa dificuldade em todos os momentos aí da humanidade. Ainda bem que não é uma coisa assim generalizada. Do mesmo jeito que existem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender e não buscam entender, só empurram com a barriga. Existem pessoas que não entendem, buscam entender e trabalham de verdade. Então, quando se trata de sistema de trabalho, assim como a vida inteira, sempre tem dois lados, né? Mas eu acho que a humanidade... Todos os momentos da humanidade tem essa questão, né? O senhor percebe, disse Hardir, que os reinos independentes da periferia perderam completamente a energia nuclear? É mesmo? Não estou nem um pouco surpreso. Planetas párparos? Ah, mas meu caro amigo, não os chame de independentes. Eles não são sabia? Os tratados que assinamos com eles são prova positiva disso. Eles reconhecem a soberania do Império. Eles precisam, é claro, ou não faríamos tratados com eles. Pode ser, mas eles têm uma liberdade considerável de ação. Sim, suponho que sim, considerável, mas isso pouco importa. O Império está bem, melhor assim, com a periferia trabalhando com seus próprios recursos. Será que está mesmo bem o Império, com a periferia trabalhando com os próprios recursos dela? Tem mais dúvidas. Mais ou menos na verdade. O que eu falei? Sabe, eles não são tão bons assim para nós. São planetas muito bárbaros. Quase não são civilizados. Eles foram civilizados no passado. Eu tô achando ele com um preconceito muito grande, gente. Não tô gostando das frases dele. Tá generalizando demais. Anacreon foi uma das mais ricas províncias de fronteira. Pelo que sei, ela se comparava até a Vega. Ah, mas Rantin, isso foi há séculos. Você não pode tirar conclusões disso. As coisas eram diferentes nos velhos e grandes dias. Nós não somos mais os homens que costumávamos ser, sabe? Mas Rantin, vamos lá. Você é um sujeito um tanto insistente. Eu já lhe disse que simplesmente não discutirei negócios hoje. O doutor Pirene me preparou para você. Ele me disse que você tentaria me importunar. Mas eu sou muito preparado para essas coisas. Vamos deixar isso para amanhã. E foi isso. Pirene conhece, né? O Pirene sumiu com o cara para que o Hardin não pudesse participar da conversa. E assim que ele participou, o Pirene não quis que ele soubesse de nada. Para que ele não falasse nada que o Pirene não soubesse de antemão. Que ele fez o negócio lá, quando foi aquela pessoa, aquele personagem que eu não gostei, que ele veio de outro planeta e tal, se queria comprar um monte de terra, não sei se vocês lembram no vídeo anterior. Pessoal, a gente tá em 29 minutos de vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui no capítulo 5. Ai, pessoal, a gente acabou de terminar o capítulo 4.
No capítulo 5, no momento, ele tem 3, 4... Ele tem 5 páginas. Eu vou ler mais um pouquinho do capítulo 5, entrar no capítulo 5, ler um pouquinho, e a hora que der uns 35 minutinhos eu paro, tá bom? Vou acompanhando aqui com o cronômetro no celular. Capítulo 5, página 96. Aquela era a segunda reunião da junta diretora a qual Hardin ia excluindo-se as conversas informais que os membros da junta tiveram com Lord Dowen, que partira há pouco. Mas o prefeito tinha uma ideia perfeitamente definida de que pelo menos mais uma reunião, e possivelmente 2 ou 3, havia sido realizada para a qual ele sequer recebera um convite. Então cortaram ele das reuniões. Isso que os seres humanos fazem, né? Quando você tem um grupo de pessoas que tem um ponto de vista diferente do seu, dificilmente elas vão respeitar o seu ponto de vista e te fazer participar daquele grupo. Elas vão te excluir. Infelizmente, o mais fácil é que elas te excluam. Precisamos melhorar, né, gente? Nós, seres humanos, precisamos melhorar. Não é porque a pessoa tem um ponto de vista diferente que ela vai estar errada e que ela deve ser excluída. Às vezes o respeito faz uma boa diferença, né? Tampouco, ao que lhe parecia, teria recebido notificação daquela, se não fosse pelo ultimato. Pelo menos a coisa que valia a um ultimato, embora uma leitura superficial do documento, visigrafado, pudesse levar alguém a supor que fosse uma troca amigável de cumprimentos entre 2 governantes. Hardin o manuseou cautelosamente. Gente, por um segundo eu quase tive um infarto. O marca-página do livro relou na minha perna e não sei por que na minha cabeça eu achei que era uma barata. A minha alma tirou print e voltou pro corpo. Eu fiz assim. A minha alma tirou print e voltou pro corpo. Bom, vamos lá. Até me perdi aqui no que eu tava lendo. Hardin o manuseou cautelosamente. Começava num estilo todo florido com uma saudação de Sua Poderosa Majestade, o Rei de Anacreon, ao seu amigo e irmão Dr. Lewis Pirene, presidente da junta diretora da Fundação número 1 da Enciclopédia. E terminou ainda mais florido com um selo gigantesco e multicolorido do mais complexo simbolismo. Mas que era um ultimato, era. As pessoas tendem a esconder as coisas, né? Mas a gente nunca vai deixar de ver o que é, com flores ou não. E se é um ultimato, talvez eles tenham que se mexer um pouco mais agora. Porque o ultimato é tipo, ou você faz. Não tem pra onde correr. Acontece, disse Hardin, que não tínhamos muito tempo, afinal apenas 3 meses. Mas, por menos tempo que fosse, nós o descartamos sem usar. Esta coisa aqui nos dá uma semana. O que fazemos agora? Pirene franziu a testa preocupado. Primeira vez que eu vejo o Pirene preocupado, gente. Deve haver uma brecha. É absolutamente inacreditável que eles levem as coisas a extremos em face do que Lord Dowen nos garantiu em relação à atitude do Imperador e do Império. Hardin quase deu um pulo. Sei, você já informou ao rei de Anacreon dessa suposta atitude? Já, depois de ter feito uma proposta de votação à junta e de ter recebido aprovação unânime. E quando aconteceu essa votação? Pirene se escorou em sua dignidade. Eu não acredito que seja obrigado a lhe dar nenhuma resposta, prefeito Hardin. A votação aconteceu sem a presença do Hardin. Tá vendo? Talvez isso seja o começo da queda da fundação. Não compartilharam com ele, talvez ele pudesse ter um ponto de vista diferente. Está certo, não estou tão desesperadamente interessado. É apenas a minha opinião que foi sua transmissão diplomática da valiosa contribuição de Lord Dowen para a situação. Valiosa contribuição do Lord Dowen. Ele levantou o canto da boca num meio sorriso amargo. A causa direta desta notinha amigável. Eles poderiam ter demorado mais de outra forma, embora eu ache que o tempo adicional não teria ajudado Terminus em grande coisa. Considerando a atitude da junta. Tapa com luva de pelica. Ele acabou de dar aqui. Yat Funhan lhe disse. E como o senhor chegou a essa notável conclusão, senhor prefeito? De maneira bastante simples. Meramente exigiu o uso de uma mercadoria muito negligenciada. O bom senso. E ele continua batendo. Sabem, existe um ramo do conhecimento humano conhecido como lógica simbólica.
e pode ser usado para aparar todos os galhos mortos que entopem e atulham a linguagem humana. E daí? Perguntou Fulan. Eu a apliquei. Entre outras coisas, apliquei-a a este documento aqui. Eu não precisava realmente fazer isso porque sabia do que se tratava. Mas acho que posso explicar com mais facilidade a 5 cientistas exatos por símbolos em vez de palavras. Bom, pessoal, deu 35 minutinhos. Eu vou parar aqui. A gente tá no capítulo 5, na página 98, tá bom? Ai, eu acredito que ele tem um ponto de vista diferente aqui onde nós paramos. Eu acredito que ele vai mostrar pros outros cientistas ali presentes o ponto de vista diferente dele e como o ponto de vista diferente dele pode salvar aquela situação. E por que eles não chamaram ele antes e deveriam ter chamado. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Então, meus amores, esse é o vídeo de leitura coletiva de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês gostam de tranças, canecas, que foi o que eu trouxe no começo do vídeo. E se vocês gostaram da leitura de hoje, se vocês gostaram desse personagem novo que nos foi apresentado, que é o Dr. Dowling. Se vocês acharam engraçado o jeito que eu tava falando, porque a gente conviver com uma pessoa que tem a fala presa é uma coisa. A gente não ter a fala presa e ler e se ouvir é uma experiência completamente outra. Enfim, espero que vocês tenham gostado, de verdade, como eu sempre espero, sempre falo aqui. E comenta aí embaixo também alguns outros fatos curiosos que vocês gostariam de compartilhar. Pode ser sobre as canecas, sobre cabelo, se vocês gostam mesmo, estão gostando mesmo, ou se vocês querem indicar algum outro livro para leitura coletiva. E é isso. Eu sou a Leti e até a próxima.